Jesus é Deus ou Jesus é filho de Deus? Essa pergunta pode parecer um pouco estranha, mas é uma das maiores confusões que existem no cristianismo. E olha que não é uma confusão pequena não, é literalmente a diferença entre você adorar Jesus ou só respeitar ele. Os testemunhos de Jeová dizem que Jesus é apenas uma criatura, o primeiro a ser criado por Deus. Alguns outros cristãos ficam meio confusos, achando que Jesus é tipo um Deus menor. E tem gente que acha que quando a gente chama Jesus de Filho de Deus, tá dizendo que ele não é Deus. Hoje eu vou tentar explicar exatamente o que a Igreja Católica ensina sobre isso, de onde vem esse ensinamento e por que essa é a verdade mais importante da fé cristã. Porque olha, se Jesus não é Deus, o cristianismo inteiro desmorona. Mas antes disso, deixa eu te situar um pouquinho sobre esse problema. Acontece que desde o século I, os cristãos adoram Jesus. Eles rezam para ele como se reza para Deus. Oferecem sacrifícios a ele e confessam ele como um divino. E assim, só isso já é enorme, porque os judeus não adoram ninguém além de Deus. Adorar uma criatura seria blasfêmia máxima e idolatria total para eles. E os primeiros cristãos eram judeus devotos, que preferiam morrer do que cometer idolatria. Judeus morreram como mártires ao longo da história, recusando adorar imperadores romanos, porque só Deus merece a adoração. E mesmo assim, esses mesmos judeus adoravam Jesus. Por quê? Isso porque eles sabiam que ele não era criatura, ele era o próprio Deus encarnado. Então assim, ou os primeiros cristãos, incluindo os apóstolos que conheceram Jesus pessoalmente, cometeram o pecado mais grave, ou Jesus realmente é Deus, não tem um meio termo nisso. E assim, ao longo da história, teve gente tentando enfraquecer essa verdade. O próprio Ário, no século IV, ensinou que Jesus era uma criatura. Além dele, Nestório separou demais a natureza humana e a divina. E cada uma dessas heresias foi condenada porque a igreja sempre soube que Jesus é Deus. Totalmente, completamente e sem nenhum tipo de diminuição. E hoje eu vou te mostrar essa verdade usando 3 pilares, que seriam a Bíblia, a tradição dos padres e o magistério. E no final você vai entender que não é só que Jesus é Deus, mas também vai entender o como que isso é possível. Então, antes de começar, por favor, já se inscreve no canal, porque isso me ajuda demais. Mas agora vamos direto à fonte. O que a Bíblia diz sobre Jesus ser Deus? E bom, vamos começar com o início do Evangelho de João, porque é a afirmação mais direta e poderosa que existe sobre o assunto. Em João 1:1, João diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Então, presta atenção nesse trecho. Quando ele diz o Verbo era Deus, ele não está querendo dizer algo como era parecido com Deus ou representava Deus, ou algo como tinha qualidades divinas. Não, ele estava dizendo bem claro que era Deus, e a identidade completa. E João continua no versículo 14. "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." O Verbo, que é Deus, se fez carne, e esse Verbo é Jesus. Então Jesus é Deus que se fez homem. De todos os trechos da Bíblia, esse de João, o início de João, é o mais claro sobre o assunto. Os testemunhos de Jeová tentam traduzir João 1 como o Verbo era um Deus, usando um D minúsculo, tipo um ser divino, porém menor, um Deus secundário. Porém, essa tradução não funciona no grego original, onde eles usam a palavra theos, como você pode estar vendo aí na tela. Acontece que a gramática grega antiga não permite essa interpretação. A única interpretação é um Deus com D maiúsculo mesmo. Agora vem uma coisa bem importante. No mundo judaico, adorar qualquer um que não seja Deus é idolatria, e é a violação direta do primeiro mandamento, de não terá outros deuses diante de mim. E o que acontece com Jesus? Ele não apenas recebe uma reverência ou respeito, mas recebe também a adoração religiosa. Pessoas se prostram diante dele, confessando a divindade dele, rezando para ele como se reza para Deus, e oferecendo presentes a ele como se oferece a Deus no templo. Em Mateus capítulo 14, versículo 33, depois de Jesus andar sobre as águas, os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." E nisso eles não estão apenas respeitando o mestre deles, estão confessando a divindade. E em Mateus capítulo 2, versículo 11, os magos prostraram-se e adoraram a ele, oferecendo presentes como ouro, incenso e mirra. O verbo em grego que foi usado naquela ocasião usa um contexto de culto religioso quando falam que eles se prostraram.
que é o mesmo que eles usam para escrever quando adoram a Deus no templo. Então não é como se eles estivessem apenas se ajoelhando, prostrando referência, como acontece em outros casos. O verbo usado nessa situação foi o mesmo que é usado para Deus. E em João, capítulo 9, versículo 38, o cego curado diz: "Creio, Senhor", e prostra-se diante dele. Isso é um ato de fé religiosa e não um respeito a uma autoridade. E em todos esses casos, Jesus aceitou. Agora, olha o que acontece quando alguém tenta dar adoração religiosa a uma criatura de Deus. Em Atos, capítulo 10, versículo do 25 ao 26, Cornélio se prostra diante de Pedro querendo venerar ele de forma religiosa, e Pedro rejeita imediatamente. Ele fala para Cornélio: "Levanta-te, eu também sou homem." E por que Pedro fala isso? Porque culto religioso se dá somente a Deus. E em Apocalipse, capítulo 22, do 8 ao 9, o João tenta adorar um anjo e o anjo também diz: "Olha, não faças tal, adora a Deus." E de novo aqui ele afirma que a adoração religiosa tem que ser rejeitado por qualquer um que não seja Deus. Então, deu para entender essa diferença? Alguém se prostrar, se ajoelhar de forma respeitosa a alguma autoridade é comum na Bíblia. Abraão se ajoelha diante dos filhos de Het, lá em Gênesis. Ruth se prostra diante de Boaz. Porém, essa questão da adoração religiosa, confessando a divindade da pessoa, rezando como se ela fosse Deus, oferecer culto mesmo, isso sim é só para Deus. E Jesus aceitou essa adoração religiosa várias vezes. Pessoas confessaram ele como Deus, rezaram para ele, ofereceram presentes como se ele fosse Deus, e ele nunca questionou ou corrigiu, porque Jesus é Deus. Porém, ainda tem mais. Jesus não só aceita a adoração de forma meio que passiva, porém ele também afirma diretamente que é Deus. E em João, capítulo 8, versículo 58, Jesus está debatendo com os judeus sobre Abraão e ele diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E olha como isso é genial. Primeiro, Jesus disse: antes que Abraão existisse. Porém, Abraão viveu 2000 anos antes de Jesus. Como Jesus pode existir antes de Abraão? Só se ele for eterno. E segundo, ele usa o termo eu sou, que traduzindo para hebraico fica o Yahweh. E esse é o nome sagrado de Deus revelado para Moisés, quando ele diz eu sou o que sou, lá em Êxodo. Então Jesus dizendo eu sou o Yahweh, e aqui, perdoe se minha pronúncia estiver errada, é como se ele estivesse falando: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E outro detalhe importante é a gente reparar na reação dos judeus quando Jesus fez isso. Na hora, eles pegaram as pedras para apedrejar Jesus. E o porquê que eles fizeram isso? É porque eles entenderam perfeitamente que Jesus estava nesse momento se declarando Deus. E para eles, se isso não fosse verdade, era a blasfêmia máxima, punível de morte por apedrejamento. Outra ocasião é em João, capítulo 10, versículo 30, quando Jesus diz: eu e o Pai somos um. Ele não usa o termo algo como somos parecidos ou concordamos em tudo. Ele diz o termo somos um, usando essa questão da unidade da essência e da natureza deles. E de novo, nesse momento, os judeus pegaram pedras para apedrejar ele. E nesse momento, Jesus pergunta: mostrei-vos muitas obras boas, vindas do Pai, por qual delas me apedrejaste? E a resposta deles em João, capítulo 10, versículo 33, é a seguinte: não é por nenhuma obra boa que te apedrejamos, mas porque blasfêmias, porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Então olha como isso é importante. Os próprios inimigos de Jesus entenderam perfeitamente que ele estava se declarando Deus naquele momento. Não dá pra falar que foi um mal-entendido ou que a igreja inventou isso depois. Tá ali bem cristalino no evangelho. Outra prova que tá na Bíblia é a confissão de Tomé depois da ressurreição. Em João 20:28, Tomé duvidou e olhou para Jesus ressuscitado. Então ele toca nas feridas dele e exclama: meu Senhor e meu Deus. Ele não usa o termo meu Senhor e meu Mestre, nem meu Senhor, Filho de Deus. É apenas Senhor e Deus, os dois títulos mais altos possíveis. E Jesus não corrige ele, pelo contrário, ele elogia. Ele diz: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Se Jesus não fosse Deus, esse era o momento perfeito para ele corrigir. Era a oportunidade perfeita para dizer: não, Tomé, eu sou apenas filho de Deus. Não me chame de Deus. Porém, ele não fez isso. E ele não fez isso porque o Tomé estava certo naquele momento. E para fechar a parte da Bíblia, a Escritura atribui a Jesus características que só Deus tem.
Primeiro, a questão da eternidade. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, fala do Messias, cujas origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Jesus não começou a existir em Belém, ele existe desde sempre. Outra questão também é a questão da onisciência. Em João 21:17, Pedro diz a Jesus: Senhor, tu sabes tudo. Jesus conhece os pensamentos das pessoas. Mateus capítulo 9, versículo 4, conhece o futuro em detalhes e conhece os corações. Então assim, só Deus tem esse conhecimento total de todas essas coisas. E outro atributo é a onipresença. Em Mateus 28:20, Jesus promete aos discípulos: Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Como Jesus pode estar simultaneamente com milhões de cristãos espalhados pelo mundo? Só se ele for onipresente, e ele só pode ser onipresente se for Deus. O próximo atributo seria a questão de perdoar os pecados, que a gente vê em Marcos capítulo 2, do 5 ao 7. Jesus perdoou os pecados do paralítico. Na hora, os escribas que estavam ali ficaram escandalizados. Perguntaram a ele o porquê ele falava daquele modo. Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados senão só Deus? E nesse momento, Jesus prova que tem esse poder curando o homem na hora. Então ele perdoa o pecado do paralítico e ainda cura ele, mostrando a autoridade que Deus tem. Outra característica é o de criador de tudo. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, é bem explícito. E diz o seguinte: Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus não é criatura, ele é o criador de todas as coisas que existem. Então, olha as evidências bíblicas acumuladas aqui. Jesus é chamado de Deus diretamente. Ele aceita a adoração religiosa como uma confissão de divinidade. Ele afirma ser Deus usando o nome divino. Fora isso, ele também tem todos os atributos que só Deus tem. Ele faz coisas que só Deus pode fazer. A Bíblia é bem clara quando diz que Jesus é Deus. Mas agora, vamos ver do ponto de vista da tradição da igreja. Isso porque tudo isso que a gente viu na Bíblia não é uma interpretação moderna ou invenção medieval. Os primeiros cristãos que viveram logo depois dos apóstolos já acreditavam nisso firmemente. Começando pelo Santo Inácio de Antioquia, que viveu mais ou menos ali no ano 110. E ele é uma testemunha importantíssima disso. Ele foi discípulo direto do apóstolo João. Então ele literalmente aprendeu a fé cristã com quem conheceu Jesus pessoalmente. Com alguém que andou com Jesus, viveu com Jesus, comeu com Jesus e viu Jesus ressuscitado. E o que Santo Inácio escreve nas cartas dele? Na carta aos Efésios, ele chama Jesus de nosso Deus Jesus Cristo. E na carta aos Romanos, ele fala do sangue de Deus, se referindo à crucificação de Jesus. E assim, olha a data disso, era o ano mais ou menos 110 depois de Cristo. Então a gente está falando de algo em torno de 80 anos depois da morte de Jesus. Não dá para falar que isso foi uma invenção posterior, que foi um desvio da doutrina. Os cristãos que viveram quase junto com os apóstolos já chamavam Jesus de Deus de forma explícita. São Justino Mártir, no século II, escreve a sua primeira apologia. Ele diz: Jesus Cristo é o único Filho propriamente dito de Deus, sendo seu verbo e primogênito, e poder e por vontade ele se fez um homem. Aqui ele já está usando o conceito teológico do verbo que João apresenta. Jesus é o verbo divino, o Logos eterno, que se encarnou. E assim, Justino era filósofo antes de se converter, então ele pensava profundamente sobre essas coisas. E a conclusão dele era clara: Jesus é Deus encarnado. E Justino viveu mais ou menos ali no ano de 150, se eu não me engano. Agora, outra pessoa seria o Santo Irineu, e ele tem uma importância especial, porque ele foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo direto do apóstolo João. Então, se a gente fazer uma corrente ininterrupta, seria assim: Jesus foi mestre de João, João foi mestre de Policarpo e Policarpo foi mestre de Irineu. É uma transmissão direta da fé apostólica. E Irineu escreve no livro dele, que se chama Contra as Heresias, o seguinte: o Verbo de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que por seu incomensurável amor se fez o que somos para fazer-nos o que ele é. Então, repara na teologia profunda que tem aqui. Jesus é o Verbo de Deus, algo divino, que se fez o que somos, que aí é quando ele assume a natureza humana. E ele fez isso para fazer-nos o que ele é, que seria nos divinizar pela graça. E assim, esse intercâmbio assim, digamos assim, só funciona se Jesus realmente for Deus. Se ele for uma criatura, ele não poderia divinizar o ser humano. Porém, depois disso tudo, chega o século IV.
E aí surge o Ário, um padre de Alexandria que começa a ensinar que Jesus é uma criatura. A primeira e mais perfeita criatura, mas ainda assim uma criatura. E segundo Ário, houve um tempo em que o filho não existia. E assim que isso começou a se espalhar, a igreja reagiu imediatamente. E na época, o imperador Constantino, que queria se aproximar, porque ele percebeu que o cristianismo estava só crescendo, então ele chamou os bispos do mundo inteiro para Niceia, que é onde hoje em dia seria a Turquia. E lá, no ano 325, eles se reuniram para resolver essa questão de uma vez por todas. E o resultado disso foi o que hoje em dia a gente chama de Credo Niceno, que é o que a gente reza até hoje na missa. Ele define solenemente: cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Agora, essas palavras foram escolhidas de forma muito precisa. Quando diz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, não é um Deus simbólico, não é um semideus, é Deus no sentido pleno. E quando diz gerado, não criado, existe uma diferença muito importante entre ser gerado eternamente como filho e ser criado como uma criatura. E quando diz consubstancial ao Pai, tá falando que é a mesma substância, a mesma essência divina, o mesmo Deus. Então, lá no concílio, o Ário e a doutrina dele foram condenados. A fé da igreja foi definida de uma forma dogmática. Jesus é Deus, da mesma forma, a mesma natureza que o Pai. Jesus não é uma criatura. Depois disso, no ano de 451, o Concílio da Calcedônia dá um passo ainda além. Eles perguntam: se Jesus é Deus e homem, como que isso funciona? Como essas duas naturezas se unem? E esse concílio define o seguinte: seguindo os santos padres, todos nós unanimemente ensinamos que se deve confessar um só mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, que se deve reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação uma da outra. A propriedade de cada natureza sendo preservada para uma só pessoa. E isso é o que a igreja chama de união hipostática. Jesus tem duas naturezas completas, a divina, 100% Deus, e a humana, 100% homem. Porém, essas duas naturezas estão unidas em uma só pessoa, que seria a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, assim, não é uma mistura, não é uma confusão, não é uma diminuição de nenhuma das duas naturezas. É uma união perfeita e misteriosa delas. Então, olha só essa linha do tempo aqui. No ano 30, Jesus ressuscita. No ano 50 e 90, o Novo Testamento é escrito chamando Jesus de Deus. No ano 110, mais ou menos, Santo Inácio chama Jesus de Deus. No ano 325, Niceia define de forma dogmática que Jesus é Deus. E no ano de 451, o Concílio da Calcedônia explica a união das duas naturezas. Isso é toda a tradição da Igreja de forma interrupta, a fé apostólica sendo transmitida fielmente ano após ano. Mas agora vamos ver o que o magistério da Igreja ensina de forma oficial hoje. O Catecismo da Igreja Católica, que é meio que um resumo oficial autorizado da fé católica, ensina no parágrafo 464: o acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que seja o resultado de uma mistura confusa entre o divino e o humano. Ele fez verdadeiramente um homem permanecendo verdadeiramente Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. E o parágrafo 465 continua: a fé apostólica relativamente a Cristo é confessada pelo Segundo Concílio Ecumênico reunido em Constantinopla, lá no ano de 381. O mesmo ensina a confessar o único Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, em sua divindade, foi gerado do Pai antes de todos os séculos, e em sua humanidade foi gerado nesses últimos tempos da Virgem Maria, Mãe de Deus, por nós e para nossa salvação. Então fica bem claro, Jesus é 100% Deus e 100% homem, não 50% de cada, nem uma mistura das duas naturezas. As duas naturezas são completas e perfeitas em uma única pessoa. E por que isso é tão importante, afinal de contas? Porque a igreja sempre defendeu isso com muita firmeza. E é pelo fato de que, se Jesus não for Deus verdadeiramente, 3 pilares da fé cristã desmoronam completamente. O primeiro pilar seria a salvação. Isso não ia funcionar.
Isso porque só Deus pode salvar o homem. A dívida do pecado contra Deus infinito requer um pagamento de valor infinito também. Se Jesus fosse só outra criatura, o mesmo sendo criatura mais perfeita do mundo, ele não poderia pagar essa dívida. O sacrifício dele seria limitado, algo finito. Mas justamente porque Jesus é Deus, o sacrifício dele na cruz tem um valor infinito. Uma única gota de sangue de Jesus vale mais do que todos os mártires, todos os santos, todas as boas obras da história somadas. Isso porque é sangue de Deus. O segundo pilar seria que a adoração viraria idolatria. Se nós adoramos Jesus, mas ele não é Deus, então a gente está cometendo o pior pecado possível, que seria adorar uma criatura no lugar do Criador. A gente estaria violando o primeiro mandamento de uma forma gravíssima. Porém, se Jesus é Deus, então adorá-lo é obrigatório, necessário e, acima de tudo, correto. E o terceiro seria que a Trindade ia desaparecer. A fé católica confessa que Deus é uno na essência, mas trino nas pessoas, que seria Pai, Filho e Espírito Santo. Se o Filho não fosse realmente Deus, da mesma essência do Pai, então não existe a Trindade. E então o Deus cristão não existe. O cristianismo se reduziria a uma forma de judaísmo unitário ou se tornaria politeísta, porém de uma forma disfarçada. Então não é só um detalhe teológico sem importância, é o centro absoluto da nossa fé. Se tirar o fato de que Jesus é Deus, o cristianismo inteiro entraria em colapso. Mas agora eu vou responder algumas objeções, confusões comuns que as pessoas têm sobre o assunto. Muita gente fala que se Jesus é filho, não pode ser Deus, porque o filho é inferior ao pai. E essa confusão vem da gente pensar de uma forma categoria humana. No mundo humano, o filho vem cronologicamente depois do pai. O filho é mais novo, menor e depende do pai de forma inicial. Porém, na Trindade não funciona assim. O pai e o filho, no assunto Trindade, a gente usa como um termo de relação eterna entre eles, não do tempo ou hierarquia. O pai gera o filho eternamente. Nunca houve um momento em que o filho não existisse. Eles sempre existiram juntos, coexistindo desde a eternidade sem um começo. E o filho é chamado assim porque ele é a imagem perfeita do pai, incluindo o esplendor da glória. Ele procede do pai meio que eternamente. Porém, tem exatamente a mesma natureza divina. Ele é tanto Deus como o próprio Deus Pai é. O Credo de Nicéia deixa isso bem claro quando fala gerado, não criado, consubstancial ao Pai. É a mesma essência, o mesmo Deus, ele não é inferior de nenhum jeito divino. Agora, existe uma subordinação de missão. O Filho foi enviado pelo Pai, e o Filho se encarnou e o Pai não. Mas isso é uma subordinação da função que ele exerceu, e não uma subordinação da natureza ou da essência. Na questão de divinidade, eles são exatamente iguais. Outra coisa que falam é que Jesus orou ao Pai, e Deus não ora para si mesmo. E essa objeção é boa, merece uma resposta cuidadosa. E a resposta para ela está justamente no que eu falei antes, da união hipostática. Jesus tem duas naturezas. Quando Jesus ora, ele ora em sua natureza humana. A natureza humana de Jesus, que é real, completa e verdadeira, ela é criada. Ela tem vontade humana, inteligência humana e emoções humanas. E naturalmente essa natureza humana se dirige ao Pai em oração, como toda criatura deve fazer. Mas Jesus, enquanto pessoa, é alguém divino. Ele é a segunda pessoa da Trindade, então ele não é que Deus ora para Deus, no sentido de oração entre iguais. Quando Jesus faz isso, é a natureza humana de Cristo, unida hipostaticamente à pessoa divina. Por isso que tem versículos que parecem contraditórios, mas na real não são. Em Jesus, capítulo 10, versículo 30, ele diz: "Eu e o Pai somos um", falando da divindade, da unidade de essência. Em João 14, 28, ele fala: "O Pai é maior que eu". E nesse momento é falando da questão humanidade dele, porque a natureza humana é inferior à divina. E os dois casos eles são verdadeiros, depende de qual natureza ele está falando. Jesus, sendo uma pessoa com duas naturezas, pode falar a partir de cada uma delas dependendo do momento. São Tomás de Aquino explica isso de uma forma muito boa na Suma Teológica. Ele diz que a pessoa divina de Jesus age através de ambas as naturezas. Quando ele sente fome ou cansaço, é a natureza humana agindo. Quando ele acalma a tempestade ou ressuscita os mortos, é a natureza divina agindo. Mas sempre as duas naturezas na mesma pessoa, o Verbo encarnado que realiza tudo. Outra coisa que podem falar é que a Bíblia diz que só o Pai é Deus verdadeiro. E isso vem lá de João, capítulo 17, versículo 3, aonde Jesus ora: "A vida eterna é esta, que
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Os arianos e outros grupos usam isso para dizer, tá vendo? Só Deus Pai é o Deus verdadeiro, Jesus é outro ser separado. Porém, isso não funciona pelo seguinte. 3 versículos antes desse, em João 17,5, Jesus diz, agora, pois, glorificar-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Como que Jesus tem a glória com o Pai antes da criação do mundo se ele fosse uma criatura? A criatura não existe antes da criação, só Deus existe antes de todas as coisas. E o próprio apóstolo João escreve no início do Evangelho, o Verbo era Deus, e na primeira carta ele diz sobre Jesus, este é o Verbo de Deus, verdadeiro e a vida eterna. Então como que a gente concilia isso tudo? Em João 17,3 não está excluindo Jesus da divindade. Está afirmando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único Deus verdadeiro, em oposição aos deuses falsos e aos ídolos pagãos. É a afirmação do monoteísmo contra o politeísmo, e não a negação da divindade de Cristo. Agora, beleza, para a gente finalizar aqui, o que isso muda na sua vida de forma concreta? Porque a teologia que não transforma na prática não serve para muita coisa, né? Primeira questão seria a adoração. Quando você vai na missa e adora a Eucaristia, você não está referenciando um profeta. Você está adorando a Deus encarnado, fisicamente e presente. Por isso que a gente se ajoelha, por isso o silêncio não é um simbolismo, é algo um encontro real com Deus no altar. O segundo passo seria na mudança da oração. Quando você reza Jesus, eu confio em ti, você não está pedindo intercessão de uma criatura, você está falando diretamente com Deus. Você pode contar tudo, medos, vergonhas, pecados, porque ele é Deus, todo-poderoso e pode tudo. E isso muda a nossa salvação. Se Jesus não fosse Deus, a cruz seria insuficiente. Mas justamente porque ele é Deus, o sacrifício dele tem um valor infinito. O sangue de Cristo, o sangue de Deus, uma gota pode redimir trilhões de mundos. E ele derramou tudo por você. Então, finalizando aqui, Jesus não é apenas filho de Deus, no sentido de ser uma criatura especial criada por Deus. Jesus é Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, que se fez homem por nós e pela nossa salvação. A Bíblia afirma isso diretamente lá em João capítulo 1, versículo 1, João 8, 58 e João 20, 28, e em dezenas de outras passagens. Os primeiros cristãos acreditavam nisso desde o início dos séculos. Os concílios definiram isso de forma dogmática, e o catecismo ainda hoje reafirma isso. É a fé católica interrupta por 2000 anos. Então, quando você olha para o crucifixo, lembra, não é um homem santo pendurado ali, é Deus. Deus que te ama tanto que aceitou ser torturado e morto para te salvar. E quando você comungar, lembre-se, Jesus é Deus, corpo, sangue, alma e divindade, entrando literalmente no seu corpo. Agora comenta aí, essa explicação te ajudou a entender ou não? Ficou alguma coisa que não teve alguma coisa que não ficou claro? E que tema você quer ver aqui no canal? Deixa aqui nos comentários que eu trago para vocês. Então é isso, muito obrigado, fiquem com Deus e fui!